No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos Artigo Científico da Escrita e Publicação. Ainda no módulo 4, Submissão e Publicação do Artigo, hoje nós vamos ver o segundo vídeo, que é o vídeo que trata do processo de revisão por pares. No primeiro vídeo desse módulo, a gente viu o que são as editoras científicas. E hoje nós vamos ver qual é o processo, como elas processam o artigo científico, como elas avaliam e como elas decidem se vão publicar ou não. Então, prestem bastante atenção, porque vocês conhecendo o modelo de avaliação, vocês preparam melhor toda a documentação, a própria escrita do artigo e os documentos complementares, porque vocês já sabem o que a editora vai esperar do teu artigo. Tá? Então, o processo, depois que você envia o teu artigo, escolhe tua revista e envia o teu artigo, ele passa por uma avaliação chamada de revisão por pares. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então, o que é o processo de revisão por pares? Quem são esses pares? Então, esses pares, eles são outros pesquisadores, geralmente da mesma área que você trabalha. Então, quando você manda o teu artigo para avaliação, o que é que a revista científica faz? Ela pega o teu artigo científico e pede para que outros pesquisadores da tua área, ou seja, os teus pares, avaliem o teu artigo e façam um parecer para ajudar a revista, ajudar o editor da revista a tomar uma decisão. E essa é a revisão por pares. E essa revisão ela é um dos fundamentos, um processo fundamental no método científico. Sem essa revisão independente, criteriosa, o método científico não funciona. Se ela tiver algum viés, se a pessoa que avaliar foi alguma pessoa próxima do autor, ou tiver alguma intenção, seja ela de aprovar ou de negar, o processo, o método científico fica completamente prejudicado. Então, as melhores revistas científicas, as melhores editoras, elas prezam bastante pelo processo de revisão por pares. E vocês que vão submeter artigo precisam entender esse processo. Tá bom? Então, vamos entender o processo? Qual a importância da revisão por pares? Pois imaginem vocês que vocês simplesmente escrevessem um texto, enviassem para uma revista e ela rapidamente publicasse. De cara, você já visualiza alguns prejuízos, Por exemplo, não teve nenhuma verificação que não fosse a verificação do autor. Então, se a revista simplesmente publicasse, corria o risco de algumas informações não serem totalmente verdadeiras, Poderiam passar também erros e poderiam também ser informações incompletas que não suportassem as alegações finais do artigo. Então percebam, o processo de avaliação antes da publicação ele é essencial e ele costuma ser bem rígido, tá bom? Então, a importância dele é porque ele vai validar os teus resultados. Ou seja, uma vez que você conseguiu publicar numa revista científica, uma revista séria, não só significa que você disponibilizou o teu texto, significa que o teu texto tem muita credibilidade. Entendido? Então ele dá credibilidade porque ele confirma, é um carimbo que o teu texto passou por uma avaliação muito séria. Então o processo de revisão por pares ele tem que existir numa publicação científica. Então, uma revista científica nunca vai pegar um texto tal qual, sem avaliação nenhuma, e disponibilizar. Tá? Isso não é assim que as editoras científicas funcionam. Uma das principais características do processo de revisão por pares é que o revisor, quando você manda o teu artigo para uma revista, ele cai na mão de um editor que a gente vai ver daqui a pouco. O editor que vai ser o responsável pela avaliação do teu artigo, ele pode fazer sua avaliação também, às vezes até faz, mas na maioria das vezes, quase sempre, ele pede avaliações de revisores, ou seja, pesquisadores da tua área. Então, um dos pilares para que essa avaliação seja a melhor possível é que o revisor seja anônimo e voluntário. Porque só assim o revisor consegue dar uma opinião sem viés. Ou seja, tem que ser anônimo. O autor não pode conhecer o avaliador.
quem foi o avaliador. Tá? Porque isso garante que o avaliador possa fazer críticas sem ser identificado e passar por constrangimentos. Então, quando você pede uma avaliação, quando o editor pede uma avaliação para um revisor, ele garante ao revisor que a identidade do revisor vai ser preservada. E isso estimula os revisores a fazerem críticas duras, críticas sérias, a dedicarem tempo, porque eles sabem que seu nome vai ser preservado e o autor não vai saber quem ele é. Isso é um dos pilares. E o outro é voluntário. Imaginem vocês se as revistas começassem a pagar os revisores por suas revisões. O que é que isso significaria? Que os revisores, eles automaticamente iriam tentar fazer mais revisões e mais para ganhar mais dinheiro. E as revisões seriam mais rápidas. E isso, de uma certa forma, iria prejudicar o processo de revisão. Porque para você avaliar um conjunto de dados científicos, isso leva bastante tempo. Então, sendo um processo anônimo e voluntário, você garante uma melhor qualidade do parecer enviado pelo revisor ao editor da revista. Provavelmente, vocês que estão assistindo esse vídeo e querem seguir a carreira acadêmica, querem ser professores universitários, pesquisadores, vocês vão participar bastante desse processo. Sejam vocês apenas autores enviando textos para serem avaliados pelo processo de revisão por pares, ou, com o passar do tempo, principalmente quando vocês terminarem o doutorado, vocês vão começar a atuar como revisores. Então, todo pesquisador que escreve artigo, manda artigo, ele também atua como revisor. Sempre mantendo sua identidade anônima, tá, e fazendo esse trabalho voluntário. Aqueles pesquisadores que têm mais destaque, geralmente chegam a ser editores de revista. Quantos revisores participam do processo de revisão por pares? Esse número vocês não vão encontrar, dificilmente vocês vão encontrar nas normas de alguma revista ou de alguma editora. Agora, o que é que eu posso falar para vocês? Os editores sempre evitam ter apenas uma opinião. Então, esse número ele é incerto. Geralmente são 2 ou 3. Mas o que é que o editor evita? Ter apenas uma opinião. Então, o editor às vezes pede 2, 3, 4. E aí, o que é que mais ou menos o editor faz? Ele recebe teu texto, pede para revisar. Se ele pedir apenas para um, né, só quem vai suportar a decisão dele é um parecer, que se for para negar ou para aprovar, né, geralmente vai levar essa decisão. Agora, se tiver 2, e se forem 2 iguais, e aí ele vai ter mais garantia que aquele texto é um texto bem escrito, é um texto com afirmações verdadeiras. Se forem 3, melhor ainda, todas iguais, todas aprovando ou todas negando também. Tá? O que é que acontece às vezes? O que acontece às vezes é que esses revisores, eles discordam entre eles. Eles emitem, né, opiniões contrárias. Por exemplo, o editor pede 2 revisões e aí um dá um parecer positivo, recomendando a aprovação, a publicação do artigo, e outro revisor dá um parecer negativo. E aí o que é que o editor costuma fazer? Ou ele lê tudo e toma, se ele é da área, toma a própria decisão, ou ele pede mais um parecer, mais 2 pareceres. Tá? Então, e aí com a maioria dos pareceres ele toma a decisão dele. Tá? Então, quantos revisores participam do processo? Mais de um. Mais de um. O que é mais comum? 2 ou 3. Pode ter 5, 6? Pode. Tá? Principalmente quando é um tema bem relevante, quando você faz conclusões impactantes que o revisor ele desconfia, não desconfia que você esteja errado, mas ele prefere ter uma garantia maior de uma verificação antes de soltar aquela informação. Então ele pede muito mais pareceres. E aí, como funciona, né? Como é todo esse processo? Quem atua no processo de revisão por pares e como é esse fluxo para vocês entenderem e se prepararem também, né? Você tem que se preparar, porque todo esse processo, desde que você envia até o artigo ser publicado, hoje em dia demora mais ou menos uns 6 a 10 meses, tá?
É muito, é pouco? Depende. Tem revista que faz um pouco mais rápido, depende também quanto tempo os revisores demoram para dar o parecer. Mas aí, menos de 3 meses, vocês não têm isso não. Geralmente 6 meses vocês vão ter o artigo desde o envio à publicação, tá? Se ele não for recusado. Então, o que é que eu preparei aqui para vocês? Os atores e os fluxos. Eu preparei aqui um fluxograma, tá? Aqui no vídeo vai estar pequenininho, mas eu vou tentar, eu tirei aqui do Guia do Pesquisador Iniciante, tá? E aqui no livro está bem explicadinho, passo a passo, o que é que acontece. Então, ó, espero que vocês consigam ver aí, aproxime esse vídeo aí. Então, quem começa o processo de revisão por pares? Os autores. Então, o que é que o autor faz? O autor prepara seu manuscrito com os documentos complementares, que vai ser um vídeo futuro que a gente vai fazer. E aí você prepara toda a documentação e envia para a revista. Quando chega na revista, quem é que recebe? Quem é que recebe o teu texto? O editor, que é o responsável, o editor é o responsável por todo o processo de revisão por pares. O que é que o editor faz? Encontra revisores, né, eles têm a base de dados de revisores de determinadas áreas, e aí ele manda o teu texto para ser revisado por diversos revisores. E aí, os revisores, eles emitem os pareceres e devolvem para o editor, tá? E devolvem para o editor. Então, autor, editor, revisor, revisor faz o parecer e devolve para o editor. E aqui é que é o processo-chave. Quando chegam as revisões no editor, o que é que o editor faz? O editor pode tomar 3 decisões. Se ele considerar que com os pareceres que chegaram para o editor, que teu artigo não tem qualidade suficiente para ser publicado, ele rejeita, que acontece bastante, tá? Existem revistas que só aceitam mais ou menos 5%. Tem revista que só aceita 10, 20% dos artigos recebidos. Então, esse é um processo que acontece muito, processo de rejeição. Então, não se ofendam de ter artigos negados por editores, né, por revistas. Isso acontece corriqueiramente na vida de um pesquisador. Tá? Eu nem vou falar aqui para vocês quantas vezes os meus artigos já foram negados e publicados também. É normal. Então, ele pode negar, ele pode achar que os pareceres foram maravilhosos, tem uma super qualidade e publicar tal como está, sem nenhuma modificação, manda publicar, publicado. Isso é uma coisa que acontece muito pouco também, muito pouco. O editor manda publicar o primeiro texto que você mandou. Se isso acontecer é porque você fez um super texto. E é um mérito incrível seu. Se você mandar um artigo para publicação e o editor verificar os pareceres dos revisores e der, né, e mandar uma comunicação para você, seu artigo vai ser publicado tal como está, sem modificações. Então você aí tem que comemorar você, seu orientador, o grupo de pesquisa, porque o artigo estava muito bom. Então, primeira opção, negar. Acontece bastante. Segunda opção, aceitar sem modificações. Não acontece muito, tá? E a terceira decisão que ele toma essa sim acontece muito. Com base nos pareceres dos revisores, o que é que ele faz, o editor? Ele manda para o autor fazer modificações. Tá? Ele pode pedir grandes modificações ou pequenas modificações. Ele vai informar, eu quero pequenas modificações, só ajeite ali um gráfico, algumas palavras, ou grandes modificações, modifica a seção, tira essa parte, coloca em outro lugar. Então aí, ou insere, faz mais experimentos, então ele pede ou grandes ou pequenas modificações e se dá um prazo. E aí ele manda para o autor. Aí o autor tem um prazo, o autor faz as correções e devolve para o editor. Chegando no editor, o que é que o editor faz? Se ele perceber que você fez as correções necessárias, que é um vídeo que a gente vai fazer aqui também, né, nesse modo, se você fez as correções certinhas e ele aceitar, o que é que ele pode publicar. Se ele tiver dúvida que você fez as correções bem feitas, tudo que os revisores pediram, ele devolve para os revisores verificarem.
E aí os revisores dizem, não, realmente ele fez tudo certo. Aí o editor manda publicar. Se o editor mesmo perceber que você fez tudo certinho, ele mesmo manda publicar. Agora, se ele tiver dúvida, ver que você ali enrolou em alguma resposta, não fez certinho, ou continua a dúvida, ele pede para o revisor confirmar, e o revisor vai confirmar que você não fez direito, e ele dá um novo prazo para você. Aí você vai fazendo as modificações, e aí, quando o editor perceber que as suas modificações realmente estão boas, e aí ele publica teu artigo. Então, vocês perceberam como é? Então, você sempre se comunica, né? O autor correspondente, que a gente já viu lá atrás, o autor correspondente sempre se comunica com o editor, e o editor se comunica com os revisores e com o autor. E vai fazendo essas pareceres, manda corrigir, até o texto tá em uma boa qualidade. O que é que eu tenho para falar para vocês? Se você mandou teu artigo, o editor mandou para revisor, já é uma coisa boa, tá? Porque o editor, ele é um pesquisador muito experiente. Quando ele olha o teu artigo, ele já vê se tem potencial. Às vezes ele nem manda para revisar, então ele já pega e já devolve, tá? Esse artigo não tem qualidade para ser publicado aqui na revista. Então, você tem que fazer novas modificações, mandar para outro. Mas se ele mandar para revisão, isso já é um bom sinal. Ele já está vendo o potencial. E aí, quando chega as revisões, ele pode negar ou ele pode mandar você corrigir. Se ele mandar você corrigir, também é um ótimo sinal. É que ele viu mais potencial ainda. Ele acha que teu artigo está bom e merece modificações. E aí, num vídeo aqui que a gente vai ver na frente, eu vou te ensinar certinho a fazer essas modificações, tá? Então, não esqueça de, além de dar o like aqui no vídeo, inscreva-se no canal para você ver. Aí o YouTube vai te avisar quando eu soltar novos vídeos, novos módulos e novos cursos, tá bom? Então, esse é o processo de revisão por pares que tanto se comenta, né? É um processo aí temido e adorado por muitos pesquisadores. Quanto tempo demora todo o processo? Já falei para vocês, né? Mínimo 3, normal aí 5, 6 meses, até, do primeiro envio até a publicação. E aí, revistas que tem muito pouca estrutura, né? Uma revista que não tem uma grande editora por trás, que realmente são pessoas que fazem outras coisas e estão ali se dedicando quando podem à revista. As revistas que são pouco estruturadas, elas demoram mais de um ano. Tá? Sorte que nos artigos, né, hoje em dia, as editoras colocam a data que o autor mandou, a data que foi revisado e a data que foi publicado. Vejam aí os artigos científicos da tua área, se a editora coloca. E aí uma dica é você pegar os artigos daquela revista, daquela editora, e olhar quanto tempo elas estão demorando. Pega os últimos agora do mês passado, desse ano, dos últimos 6 meses, e olha quanto tempo aquela revista demora para publicar o artigo. Se for uma revista que demore um ano e meio, imagina você estar num TCC ou no mestrado, que é rápido. Então você não vai esperar um ano e meio, né? Então isso pode ser até um critério de decisão que você pode tomar para escolher a tua revista. Revistas que vão mais rápido, né? Dependendo da tua situação, pode ser uma boa escolha. Lembrando que nós vamos fazer um vídeo só disso, da escolha da revista. E aí eu vou explicar para vocês quais são os critérios. Mas esse de demora realmente tem uma certa importância, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá? Inscreva-se no canal, compartilha com teus amigos, com teu grupo, escreve aqui um e-mail para mim, sugere conteúdo, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.